Desculpa, eu tenho que tirar. Opa, pronto, desliguei, baixei. Eu estava ouvindo aqui, bom dia para você, bom dia para você. Eu estava aqui ouvindo uma música da banda brasileira chamada Folhas, mas é com PH. Se você quer dar uma olhada aí, estudar, procura na internet Folhas com PH, né? Até na época, 1970, tinha um locutor que chamava assim, agora você vai curtir Polhas. Não era Polhas, gente, era Folhas mesmo, só que era com PH. Essa banda fez muito sucesso na década de 1970, cantando em inglês, né? E era fácil de ouvir os Folhas cantando na Rádio Mirador, enfim. E fez um sucesso danado. Vou botar aqui, Folhas, buscar. E fez um sucesso danado. Eu não posso tocar aqui agora, porque nós estamos transmitindo pelo Facebook. Se eu colocar agora um clipe do Folhas, né, o Facebook corta a nossa transmissão, porque tem direitos autorais. A gente sabe disso, então por isso não é possível botar aqui para você recordar junto comigo. Mas, enfim, esta banda fez muito sucesso, como eu disse, na década de 1970. Vamos ver aqui, vamos ler o histórico da banda Folhas. Tan, 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 tan. My Mistake, She Make Me Cry, I Never Did Before. São sucessos do Folha, da banda Folha, criada, uma banda paulista criada lá em São Paulo e que fez muito sucesso, muito legal. Por que eu estou falando do Folhas? Né? Porque a vida é assim, a vida é isso, chegamos e partimos. E hoje foi a data de partida do vocalista do Folhas, o Hélio Santisteban, que tinha uma voz linda. Gente, ele cantava com uma facilidade, uma delicadeza, era uma voz de veludo bonita. E até eu estava lembrando agora que a gente está vendo aí um monte de concursos, de procura de novos ídolos, etc. e tal, que o pessoal só grita, né, Paulinho? O pessoal só está gritando ultimamente, ninguém mais canta. Ou não canta nada, totalmente desafinado, ou então só fica gritando, né? E o Hélio Santisteban era o contrário, ele tinha uma voz de veludo. Mas, enfim, ele faleceu hoje e fica a nossa homenagem. Amanhã eu vou tocar Folhas lá na Rádio Mirador para matar a saudade desse grande momento que foi na história do rock and roll brasileiro, a década de 1970, 80, 90, depois acabou, né? Bem, também, infelizmente, ontem, a comunicação do Brasil, o rádio brasileiro, perdeu talvez o seu maior expoente, ou o nome com o maior peso na história do rádio. E são muitos os nomes, né? Esse, com certeza, é um dos maiores. O Zé Béttio. Zé Béttio faleceu ontem, aos 92 anos, gente. 92 anos nos deixou o Zé Béttio ontem, dia 27, lá em São Paulo. Tem a foto dele. O radialista Zé Béttio, um dos mais famosos comunicadores do rádio brasileiro. Zé Béttio morreu enquanto dormia em sua casa no bairro Horto Florestal, na zona norte da capital paulista. O corpo do radialista já foi enterrado ontem mesmo, às 16 horas, lá no cemitério do Horto Florestal. José Béttio nasceu em Promissão, no interior de São Paulo, em 1926, iniciou sua carreira artística como sanfoneiro e participou de grupos tais como Sertanejos Alegres e Zé Béttio e seu conjunto. Ele se tornou locutor por acaso, como nada é por acaso, estava dentro do destino dele dessa forma. Ele se tornou locutor por acaso ao assumir o microfone da Rádio Difusora de Guarulhos para ler um anúncio. Não tinha ninguém para ler o anúncio, Paulinho. E ele estava lá, ele era músico, né? Cantava ao vivo, tocava ao vivo na rádio. E aí os caras, tem que ler um anúncio, não tem ninguém. Ô Zé, você faz o favor de ler o anúncio pra gente? E aí o Zé, que era músico, gaiteiro, leu o anúncio. Pronto, ganhou o emprego de locutor na rádio. Legal isso, né? Ele agradou tanto com o seu jeito simples e coloquial que acabou sendo contratado. Tornou-se muito conhecido em São Paulo e no Brasil inteiro, através da Rádio Cometa. Na Rádio Record, depois, teve uma das maiores audiências das décadas de 1970 e 1980. E eternizou bordões como Acorda, Joga Água Nele. Também lançou nomes importantes da música sertaneja como Milionário e José Rico.
os mais antigos, aqueles que acordavam cedo, né, para ouvir o Zé Bétio, vão ter essa tristeza de saber que se calou essa voz. Aí eu estava comentando hoje na rádio, que já chegou lá em cima, né? Morreu ontem, já está lá em cima. A Rádio do Céu está ficando boa, hein? Tem uns nomes, só daqui da nossa região já tem uns nomes fantásticos lá, né? Tá lá o Alad José, tá lá o Bachu, Newton Valtric. Estão tudo fazendo um programa de rádio fantástico. Imagina a festa no Rádio do Céu com a chegada ontem do Zé Bétio. Se cala uma voz, uma das mais importantes, e eu me sinto triste e ao mesmo tempo orgulhoso por ser do ramo, por ser desta profissão, radialista, comunicador. Me sinto orgulhoso por tudo que Zé Bétio fez para o rádio e triste pela sua despedida, sua partida, mas era necessário. Bom dia para você, tudo bem? Manhã de terça-feira, hoje dia 28 de agosto de 2018. Estamos partindo para os últimos dias do mês de agosto. Ouvi a previsão do tempo, o frio vai continuar, continua o frio e alguma possibilidade de chuvinha aí pro final de semana, pouca probabilidade, mas continua frio, viu? Continua frio. Quero mandar um abração para uma mensagem que chegou ontem para o nosso WhatsApp, eu acabei não lendo, não deu tempo, mas aqui para corrigir essa falha, ontem, bom dia, estou gostando do tema, pois sempre gostei muito de psicologia. Parabéns à convidada e gostaria de parabenizar o meu genro, Thiago Zimmermann, e a todos que estão se formando e são formados em psicologia no dia de hoje, de ontem, no caso, a Marise. A Marise que mandou esse recado ontem, mas quando eu recebi já tinha o programa se encerrado e não deu tempo de ler. Também quero mandar um alô para a Marli de Ituporanga. Chico, eu e meu marido Cláudio estamos comemorando 17 anos de casamento hoje. Queria dizer muito que o amo. Tem foto do casal? Tem foto aí, Léo? Da Marli e do Cláudio? Olha lá! Olha o casal aí, 17 anos de casamento, parabéns aos dois. Marli e Cláudio de Ituporanga, hoje 17 anos de casamento. Parabéns aos dois. Um abraço carinhoso a toda a galera lá de Ituporanga que estão nos assistindo. Beleza, então. Eu estava comentando aqui antes com vocês da repercussão de um programa que foi gravado para uma rede nacional, a Globo, você assistiu talvez pelo Globo Repórter, de um Globo Repórter especial que passou agora na sexta-feira sobre o estado de Santa Catarina, ali naquela região da Serra Catarinense, quase chegando lá junto com o Rio Grande do Sul, que é uma área fantástica. Eu comentava de como o estado de Santa Catarina, apesar de piquititinho, ele é cheio de mudanças, é cheio de realidades diferentes em cada região. Mas enfim, o programa foi ao ar na última sexta-feira, um sucesso danado, repercussão fantástica. E eu estou aqui com o Christian Stassum, que é de Rio do Sul, que é já um velho conhecido nosso, ele foi meu correspondente na Itália. Tudo bem, Christian? Como é que você está? Certinho? Tem que cuidar para não bater com a jaqueta no microfone dele. Mas ele foi meu correspondente na Itália na época da transição do Papa, né? Foi fantástico, você estava na Itália na época, depois esteve aqui no programa. E o Christian tem aquela estrela de estar no lugar certo na hora certa. Exatamente. Exatamente isso. E ele foi convidado a participar. Quem assistiu o programa, com certeza viu a participação do Christian de uma maneira muito expressiva dentro do programa que foi no ar na sexta-feira no Globo Repórter. Mas eu queria saber de ti, Christian, como é que você acabou indo para o programa da Globo e como é que você acabou participando desse programa, que foi fantástico mesmo? Primeiro, bom dia a todos, né, telespectadores. A gente fica muito feliz por estar representando o Rio do Sul em nível nacional e levando coisas boas, coisas positivas, legais, né, que tem a ver com natureza, com turismo, com demonstrar principalmente o amor pelo estado, né? Santa Catarina é o estado da diversidade de belezas naturais. Você Exato. tem neve, as melhores praias, montanhas, cânions. Muitas pessoas falam assim dos cânions do Rio Grande do Sul. Mas, na verdade, assim, poucas pessoas sabem que todos aqueles cânions que a gente vê, da parede para baixo é Santa Catarina. A parte de cima é Rio Grande do Sul, mas assim, a parte bonita que a gente diz, né, bem um bairrismo, assim, a parte bonita é de Santa Catarina. Então esses cânions assim são muito bonitos e a gente que viaja assim bastante ao redor do mundo, a gente sabe que é uma beleza que não existe em qualquer outro lugar, senão o sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que eu digo muitas vezes é de que se vende muito bem em algumas situações no mundo,
vá conhecer o Grand Canyon, que é maravilhoso. Mas nós temos aqui do nosso lado um canyon fantástico, se não pau a pau numa outra realidade, né? Mas se vende muito bem o Grand Canyon, se vende as praias de não sei de onde, nós temos as praias mais lindas do Brasil. Então é uma questão de vender esse peixe. Eu acho que talvez esse programa mostrou um pouco disso. E daí, assim, é interessante dizer como me acharam, né? Eu tenho um grupo de... Eu vou contar bem rapidinho a história, mas eu acho que todo mundo aqui, há 20 anos atrás, teve uma infância muito mais natural do que é hoje, né? Hoje é muito computador, iPad, celular, mas na nossa infância... Era pé na rua mesmo, né? Mato, era fazer cabana em árvore, andar no mato, com estilingue, com funda, carrinho de rolamento. A gente teve essa infância e a sensação é que sempre existe um eterno retorno, assim, a gente voltar a esse tempo de criança. E aí a gente foi crescendo, né? Meus amigos todos acabaram tendo filhos, casando, e não foram mais os parceiros de aventuras, né? Nos matos por aí. Eu resolvi ir atrás de outras pessoas, fiz um grupo no Facebook, depois um grupo no WhatsApp, e esse grupo ele foi crescendo. Na verdade, eu quis buscar novos parceiros que concordassem em continuar com aquela brincadeira de criança que era aventura, natureza, fotografia, e eu criei um grupo chamado Trip Montanha. Esse grupo cresceu, hoje ele é o maior grupo de montanhistas do sul do Brasil. A gente tem aí em torno de 800 pessoas. Caramba! De todo o sul do Brasil, a gente faz um evento anual chamado Encontrando Trip Montanha, e ele existe desde 2011 formado. A gente está nas principais instituições de montanhismo do sul do país, federações, associações de escalada e montanhismo, e de verdade ele nasceu aqui em Rio do Sul, né? Legal. E hoje é algo grande, né? Então, a partir desse grupo, a gente tem site na internet, a gente tem fanpage, a gente tem Instagram do Trip Montanha. A Globo, ela resolveu fazer, ela já estava assim há vários anos, pelo menos há uns 3, 4 anos, querendo gravar novamente em Santa Catarina. Só que eles já tinham gravado sul abaixo de zero, né, com grande frio e neve, há 10 anos atrás. Há 4 anos atrás saiu aqui da região de Pomerode, do Vale Europeu, que teve uma repercussão fantástica, muito grande, assim, bem positiva, principalmente para a NSC, que repercutiu as imagens do Globo Repórter, e eles estavam buscando alguma coisa nova na Serra Catarinense. Mas o que é novo, além frio em São Joaquim, Morro da Igreja, Urupema e o frio, né, ali... Ou a Serra do Rio do Rastro, que ela é também, assim, são campeões de audiência no Brasil, são cartões postais, né? Principalmente a Pedra Furada, em Urubici, e a Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra. Eles chamaram no Instagram, olha, eu sei que tu tens aí um grupo, vocês têm bastante conhecimento da Serra, o que não passou ainda na televisão? O que é novo? Vocês têm algum lugar, algum segredo do que tem ainda? Eu falei, olha, tem o Campo dos Padres. Campo dos Padres, para vocês terem noção, quando vocês vão para Urubici, é 120 quilômetros, Rio do Sul é Urubici. Aí você passa por Alfredo Wagner, Bom Retiro e cai em Urubici. Certo. Só que você vai pela SC, né? O Campo dos Padres, na verdade, é essa região ali, passando pelas montanhas, pelos cânions, pela borda dos cânions. Eu falei para eles, olha, essa região, ela é uma região assim de bastante discussão, se vai virar parque, se vai ter eólica lá, mas fora essas discussões, é uma região inexplorada, porque não tem energia elétrica, não tem a água que tem, são as principais nascentes do rio Itajaí, a sul são lá, mas é uma região muito isolada, são 70 quilômetros que não tem contato com civilização, apenas um moradorzinho lá. Não tem uma venda? Não tem uma venda. Não tem uma venda, é complicado, né? E eu falei assim, olha, tem aí umas paisagens lindas que não foram para a TV brasileira que eu acho que vocês vão gostar. E ali que eles se encantaram, comecei a mostrar as fotos, né? Comecei a mostrar as imagens. A gente só tinha ido com montanhistas, porque imagina, 70 quilômetros, até o repórter lá, né, que é o Ricardo Van Dorf, ele já tem quase 60 anos, né? O pessoal lá da TV, da Globo, eles questionaram, né? Pô, mas será que o pessoal vai dar conta? A equipe de filmagem, eram 200 quilos de equipamentos, aquelas câmeras grandonas, né? E baterias, tinha uns drones, né? Então, foi algo bem complexo. E eles apontaram o dedo assim para mim, mas a gente precisa de um cara que organize isso.
um guia, né? Como a gente já tem experiência, tem o grupo, eu recrutei algumas pessoas do grupo. Disse, eu vou montar então um roteiro, organizar toda a questão de alimentação, porque imagina, né? Você está numa montanha. Quantos dias? Foram 8 dias, né, de gravações. Quantas pessoas? Foram 5 pessoas que representam da NSC, mas que trabalham para a Globo em Santa Catarina. Mais 5 pessoas montanhistas que a gente resolveu dividir, se der um ruim em algum deles, tem um para cada um, né? E mais 3 proprietários que eles levaram os cavalos e os mantimentos, né? Só que eles ficaram muito preocupados, porque você carregar uma mochila dessa daqui nas costas, até está um pouco pesado para levantar, não é fácil assim. O que tem aí dentro? Aqui dentro, por exemplo, então assim... Essa é uma mochila básica de um montanhista, certo? Nessa realidade daqui. Exatamente. Assim, quando o cara vai investir nisso, é que nem o pescador. Não tem um pescador que ele começa tem a comprar tudo. vara, começa a comprar carretilha. Vara, isca artificial, molinete e tal. No montanhismo é a mesma coisa. Você tem que ter equipamento. Senão você vai para uma situação dessa... a região que a gente foi, o Campo dos Padres, que é entre Urubici e Alfredo Wagner, é o teto de Santa Catarina, a região mais alta de Santa Catarina. Então tem o Morro da Boa Vista, que é 1.827 metros. Ele é 5 metros mais alto que o Morro da Igreja. Muitas pessoas, o local mais alto de Santa Catarina é o Morro da Igreja, 1.822, mas lá é o local mais alto habitado do Brasil. Né? Mas não é o ponto mais alto está no Campo dos Padres. Você caminhar lá é você pensar que você vai estar nas temperaturas mais frias do Brasil. Exposto a ventos, porque tem muito vento. Frio. Porque as pessoas perguntam, mas onde é que é o local mais frio do Brasil? O local mais frio do Brasil hoje, as temperaturas atuais registradas mais frio é em Urupema, no Morro das Antenas, que tem praticamente 1.750 metros. Né? Então lá dá -7, -10. Só que lá tem o sensor, né? No Campo dos Padres, que é o local mais alto de Santa Catarina e provavelmente o mais frio de Santa Catarina, não tem um sensor lá para captar. Então essa é a situação. Então a gente estava no teto de Santa Catarina, na região mais fria de Santa Catarina e precisa de equipamento. Essa aqui é uma cargueira, né, que a gente chama, 65 litros. Aqui é a casa da pessoa. Tudo que a pessoa vai levar durante 3, 4 dias andando tem que caber aqui dentro. Certo. Até porque tem uma situação de regulagem das costas, né? Então você regula as costas para o lado. Vou tirar um pouco essa aqui daqui de cima. Eu vou tirar também a jaqueta aqui, que eu estou com medo que vai pegar no microfone. Tira a jaqueta que aqui dentro está quente. Não tá lá em cima Até no campo. A jaqueta, se você for pegar, é uma jaqueta, se você for ver, bem leve é de pluma de ganso. A pluma de ganso ela tem uma capacidade de ter microfilamentos que eles se entrelaçam e eles seguram o calor. Né? Então, essas tecnologias elas são usadas na montanha e também porque são leves. E já que tu tem que carregar a tua casa nas costas, ela tem que ser compacta e leve. Então, assim, uma jaqueta grandona dessa, ela fica pequenininha assim. Certo. Vamos lá. Então, tem as regulagens. Para ser confortável para o indivíduo, né? Para ser confortável. Aqui eu vou tirar algumas coisas. As cuecas deixou lá na casa da Dona Guete, né? Da Dona Guete, com certeza. Vou tirar aqui o drone. Certo. Vou mostrar aqui o que é uma bota de caminhada. Ela está um pouco suja, mas aqui embaixo você tem um solado aderente. Pode botar em cima da mesa. Pode botar aqui em cima da mesa. Deixa ela paradinha que um solado aderente. Ela tem uma membrana impermeável aqui dentro que chama Gore-Tex. Então, assim, o suor sai... Deixa eu segurar aqui, porque eu já conheço as manhas do Paulinho. Paulinho, vamos lá. O suor sai, mas a água não entra. Então, assim, quem quiser pode comprar uma galocha para andar é R$120. Quem quiser uma bota técnica como essa, tal, que é uma bota mais profissional, é em torno de R$1.200. Caramba! Então... É que nem o pescador, né? Ele quer ter a melhor isca, ele quer ter o melhor anzol, a mesma coisa. Faz parte dessa decisão, desse hobby da pessoa. E como as coisas têm que ser leves, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um saco de dormir. A pessoa dorme aqui dentro. Cara. Esse aqui, por exemplo, é para 10 graus, né? É um saco pequeno. 10 positivo. 10 positivo. A gente tem sacos para menos 30 graus. Então, esse, por exemplo, foi o que a gente levou para a travessia. Eles são compactos e leves, porque tudo a gente tem que carregar, né? Aqui é o isolante térmico, é como se fosse um colchãozinho a ar. Ele impede que o frio e a umidade do chão passem nas suas costas. Então, a gente põe o colchãozinho, é inflável, é bem pequenininho, né? Leve. Depois a gente
entra no saco de dormir E faz naninha. e faz naninha. E faz bem, porque caminhar o dia inteiro, olha, ninguém tá acabado. Essa aqui é uma barraca super compacta, é barraca no formato um sarcófago assim, é para uma pessoa, também muito leve. Você imagina que Ela tem isolamento? isolamento, Pra vento, para vento, tal, principalmente por causa do vento. E essas barracas de montanha são mais baixas e tem um formato assim que o vento bate nela. Aerodinâmico. Isso. Então assim, esses três conjuntos, a mochila, a barraca, o isolante e o saco de dormir é o básico para você ir acampar, né? Tem esses acampamentos de família, tal. Que é outra coisa. Que aquelas barracas iglus maiores, aquilo lá você carrega dentro do carro, e é ferro, é pesado, né? Essas aqui são super leves e fáceis de carregar. E aí, você tem um travesseiro, né? Tudo compacto, você vê aqui ele é inflável, assopra, não ocupa espaço, né? Você tem, hoje em dia tem muita tecnologia para tudo, né? Você sabe, mas você vai ficar sem luz lá no escuro? Não, você tem uma lâmpada que é conectada no USB, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Tem um carregador. Tá carregado? O carregador tá carregado? Vamos ver aqui. É porque é ao vivo, né? Ao vivo. Ela não quer funcionar. Mas enfim, você liga ela no... hoje na bateria externa, né? A bateria externa hoje salva a gente também a questão de comunicação e tal. Se você quer fazer comida, quem está dona de casa hoje, ela usa tem de tudo, né? Tem um bujão de gás, né? Exato. Mas você usa um bujão de gás grandão. Esse aqui, por exemplo, é o que a gente leva na montanha, né? Que é um liquinho, né? Dura para quanto tempo? Isso aí daria para uma semana inteira. Certo. Né? Tem bastante gás aí dentro, né? Lanterna, por exemplo. A lanterna ela vai na cabeça, né? Então, por quê? Porque quando você está no mato, você tem que ficar segurando as árvores, você vai cair no chão e tal, então você bota na cabeça e é mais prático. É direcional, né? Direcional, virou a cabeça, você tá vendo. Virou a cabeça, exatamente. É que nem o mineiro, né? Vamos botando aqui. E aí, falar do que a gente gosta, porque assim, Chico, até eu falei no programa ali, talvez vai mostrar depois, sobre o tal do beirismo. O beirismo é uma coisa assim que a gente inventou. Eu acho que todas as pessoas, quando vão hoje para algum lugar bonito, elas querem bater foto do local bonito e bater foto de si mesmo também. Dizer assim, preencher o álbum de figurinha, né? Eu estive lá. Certo. Tem até algumas pessoas que são um pouco críticas, que elas dizem assim, olha, hoje inclusive a pessoa ela bate foto do lugar, mas fica de costas para ele. É interessante porque a gente fica de costas porque a gente acha bonito, né? Porque para bater o selfie a gente faz isso. E aí, é claro que o registro é importante, mas só como é que o cara vai carregar uma câmera grandona para uma travessia de 70 quilômetros, como foi essa, 8 dias? Aí você tem as coisas todas compactas. O pessoal vai muito celular hoje em dia, né? Mas também tem as câmeras que são diferenciadas. Né? Você tem hoje uma GoPro que ela é bem levinha, dura bastante, né? Você pode ter bastante... Eu vou colocando aqui em cima da mesa e o Paulinho vai pegando, né, Paulinho? Aqui, ó, tem mais aqui. Essa é a GoPro, ó, famosíssima GoPro. Você tem uma câmera 360 que foi a que captou as imagens que eu forneci para a Globo, né? Certo. Isso aí é toda uma complicação, Chico, porque... Essa situação de autorização de imagem, são 500 documentos que a gente tem que assinar, a gente gravou em abril, imagina, a gente não podia falar praticamente nada, assim, divulgar imagens, a Globo, ela é muito séria em relação a isso, ela realmente queria bastante privacidade. Então, é uma câmera mirrorless, que é uma câmera deixar assim, para cuidar para não bater a lente, né? Mas que a gente consegue captar imagens fantásticas. E aqui um kitzinho que é o famoso drone, né? Hoje está todo mundo usando muito, né? Drone, é né? necessário. Eu sei que o Caio aqui da televisão também usa bastante. O Rames também. O teu Silvio Santos também usa bastante. O Rames. Opa, tá sendo na frente, viu? Mas tudo bem. Aqui está um drone. Tá encolhidinho, né? Tá encolhidinho. Modo transform, daqui a pouco ele... Porque imagina, Chico, que a gente tem que carregar tudo nas costas. E a comida? A comida é assim... Eu já me preocupo com comida, né? Primeira coisa. Hoje existem comidas liofolizadas que você consegue só esquentar elas na hora, né? Que é comida bem de montanhista. E tem várias alternativas para levar. Desde miojo, que você pode cozinhar. Mas no programa, em alguns lugares, a gente teve uma ajuda,
um suporte lá, porque eram 13 pessoas, então precisava fazer comida para todas. A gente teve lá uns refúgios de montanha onde a gente conseguiu fazer essa alimentação. Até mesmo porque o montanhista precisa repor energia, né? Exatamente, porque você gasta muito, né? E nesse caso a gente passou esses 70 quilômetros sem energia elétrica. Então tem todo esse desafio também de logística, de logística, o que levar, como levar e como fazer, exatamente. Como manter também. Assim, esses são os equipamentos básicos para quem busca querer fazer, porque é muito diferente. Você vai fazer uma trilha numa cachoeira, né? Hoje vocês têm lugares aqui em Rio do Sul que são bem simples de ir, como os Três Picos, a Cachoeira do Fundo Canoas, a Cachoeira da Bela Aliança. Você vai e faz aquela trilhazinha. Então, o que você precisa? Uma camiseta leve, está bem de saúde, uma botinha normal. Agora, quando você vai dormir, enfrentar frio, enfrentar vento, tal, você precisa ter os equipamentos. Um suporte. Está quase encerrando esse primeiro bloco. Você começou a falar do assunto do beirismo e acabou não indo até o final. Beirismo, o que é? É tirar foto em locais radicais, tipo na beira do abismo, em cima da pedra. A imagem, de repente, para ilustrar, né? De repente, não sei se tem... A gente vai, de repente, pode ver isso para o último bloco, mas é isso, exatamente isso? O beirismo é assim, a gente está na beira desses canyons aí e a galera quer cada vez chegar mais perto. Quer mostrar, assim, a gente chama de selfie de risco. Mostrar... Alguns já foram, inclusive, né? Alguns já foram, mas alguns também já se jogaram, né? A gente tem todos os cenários possíveis. Mas a pessoa quer chegar próximo e a gente começou a se preocupar entre a federação, entre o pessoal do montanhismo. Tá, mas você quer chegar próximo, mas beleza, é bonito, é legal, as fotos são realmente fantásticas, né? Mas por que não usar equipamento de proteção, de segurança, cuidar da sua vida, né? Eu sei que, assim, eu que gosto dessa história do beirismo aí, porque eu que dei o nome, acabei dando o nome assim, acabou pegando, assim, nós vamos ficar na beirada aí, bater foto, vamos chamar de beirismo, então. E aí repercutiu aí já em nível nacional, porque a gente deu um nome para alguma coisa que eles já faziam, né? E aí, assim, com cuidado você pode fazer de uma forma tranquila. O problema é que você vai na beira de um cânion, você pode ter uma pedra solta, você pode errar o cálculo, você pode bater tonto, um vento, pode bater... Então são várias situações. Então a gente recomenda hoje que as pessoas façam com segurança. Agora as fotos elas são absurdamente fantásticas. Né? Porque você tem uma câmera dessa que tem uma amplitude da lente, olho de peixe, uma câmera como uma GoPro, parece que tem a sensação que você realmente está caindo. Né? Então, esse negócio do beirismo acabou virando meio que uma febre, assim, as pessoas fazem fazer com segurança, e a gente que é responsável, a gente que acaba mostrando, dando exemplo, fazer com corda segurança. E tal. É isso que passou também. Eu vi você grudado lá na corda, o repórter segurando e você lá, Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um pequeno intervalo, nós temos algumas imagens que são possíveis de serem mostradas, respeitando sempre essa questão, né, dos direitos de imagem, dessa aventura do Christian com o pessoal da Globo que fez o Globo Repórter, alguma coisa que a gente possa mostrar. É no próximo bloco, um minutinho só.